O Resodeg é um dos tipos mais novos e conhecidos de insulina no mercado. Mas, afinal, que tipo de insulina ele é exatamente? Como calcular as doses de insulina necessárias ao longo do dia? Como medir as variações da glicemia após cada refeição e corrigi-las? E quanto aos níveis elevados de açúcar pela manhã, antes do café, como lidar com isso? Este vídeo é muito importante e cheio de detalhes. Fique comigo. A paz esteja com todos vocês. Eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo ao canal Polvo Farmacêutico. Bem-vindo a mais um episódio da série do A ao Z. No início do vídeo de hoje, aqui estão os principais tópicos que vamos abordar. E desta vez, não vou dizer para você simplesmente pular para o minuto do título que mais interessa. Não. Quero que você fique comigo desde o começo até o último minuto. Porque cada ponto, cada informação aqui, é muito importante. Vai ajudar você a evitar erros perigosos que podem acontecer no uso da insulina. Primeiro tópico. Quais são os tipos de insulina disponíveis no mercado? Vamos revisá-los juntos. Vou explicar de forma simples e clara cada um deles. E lembre-se, já falamos sobre a insulina em detalhes antes, mas hoje vamos focar nos pontos principais. A insulina no mercado é dividida em 3 tipos principais. E para cada tipo, devemos lembrar de 3 detalhes importantes. 1. Início de ação. O que significa isso? É o tempo que a insulina leva, após a injeção, para começar a mostrar efeito no sangue. Isso é bom ou ruim? Bem, se eu quero reduzir a glicemia depois de uma refeição, quanto menor for esse tempo, melhor. Porque age mais rápido. Mas atenção, se alguém aplica esse tipo de insulina e não se alimenta logo em seguida, a glicemia pode cair demais e acontecer a hipoglicemia. 2. O pico da insulina. O que significa pico? É o ponto em que a insulina atinge o nível mais alto no sangue após o uso. Quanto maior o pico, mais intensa é a queda da glicemia, e isso pode ser perigoso. Por exemplo, imagine alguém que aplica um tipo de insulina cujo pico acontece após 8 horas. A pessoa come pouca comida e depois vai dormir. O alimento é digerido e utilizado, mas a insulina ainda está atuando fortemente durante o sono. O resultado pode ser uma hipoglicemia grave e às vezes até morte. Portanto, quanto mais próximo e baixo for o pico, mais seguro será. 3. Duração. Quanto tempo a insulina permanece no sangue cobrindo o corpo? Isso nos ajuda a definir como distribuir as doses ao longo do dia. Com base nesses 3 pontos, a insulina é dividida em 3 grandes tipos. 1. Insulina de ação curta. Essa categoria tem 2 subtipos. E tem o tipo antigo chamado insulina regular, geralmente aparece com a letra R no rótulo. É transparente, solúvel, insulina cristalina com zinco. Seu início acontece entre 30 a 60 minutos, então deve ser aplicada cerca de 15 a 30 minutos antes das refeições. O pico aparece após 2 a 4 horas e a duração é de até 8 horas. E tem o tipo mais novo chamado insulina de ação rápida. Temos 3 exemplos principais: o Aspart, Novo Rapid, o Lispro, o Malog, o Glulizina, a Pidra. Elas são muito mais rápidas. O início é de apenas 5 a 15 minutos. Por isso, orientamos os pacientes e aplique quando já estiver sentado à mesa, pouco antes de comer. Se atrasar a refeição, a glicemia pode cair rapidamente. O pico ocorre em torno de 30 minutos a 2 horas, e a duração é de apenas 3 a 5 horas. Por que esses novos tipos são especiais? Porque imitam a insulina natural do corpo. Lembre-se, nosso organismo produz insulina de 2 formas: o basal sempre presente em baixos níveis, estável, sem pico. O bolus liberado em altas quantidades durante as refeições, depois cai novamente. A insulina de ação rápida imita o tipo bolus.
2. Insulina de ação intermediária. Geralmente é a insulina NPH, que é insulina misturada com zinco e protamina. Costuma aparecer como NPH ou N. Uma marca bem conhecida é a Humulin N. Item início, de 1 a 2 horas. Item pico, e 5 a 10 horas. Item duração, e 10 a 16 horas. Por que é considerada a antiga? Porque foi criada para imitar a insulina basal, mas a verdadeira insulina basal não tem pico. Já essa tem, e aparece tarde. Isso é arriscado, especialmente à noite, podendo causar hipoglicemia durante o sono. Esse tipo também pode ser misturado com a insulina de ação curta. Isso é chamado de insulina pré-misturada. Por exemplo, Strintan 70 micron de 30% é de ação rápida ou curta, e 70% é intermediária. 3. Insulina de ação longa. Essas imitam a insulina basal natural do corpo, sem pico, com cobertura estável. Normalmente duram 24 horas ou mais. Atualmente, temos 3 principais: item Detemir, Levemir. Cobre cerca de 10 a 24 horas. Muitas vezes não chega a 24 horas completas, então o paciente pode precisar de 2 aplicações por dia. Item Glargina, Lantus, Toujeo. Cobre em torno de 20 a 24 horas. Normalmente é aplicada uma vez ao dia. Item Degludeca, Tresiba. É uma insulina ultralonga. Dura até 42 horas, sem pico. Isso a torna a mais segura contra a hipoglicemia. Como não tem pico, o risco de quedas repentinas de glicemia é muito baixo. O melhor esquema moderno. Hoje, a melhor abordagem é o esquema basal bolus. Ele combina: item uma insulina de ação longa, para a cobertura basal. Item uma insulina de ação rápida antes das refeições, para controlar as elevações de glicemia ligadas aos alimentos. Assim, conseguimos imitar o sistema natural de insulina do corpo da forma mais próxima possível. Segundo tópico: como aplicamos a insulina ao longo do dia? Vamos discutir em detalhes como as doses podem ser organizadas, e 2 vezes ao dia, 3, 4 ou até 5 vezes ao dia. Cada método tem suas próprias regras e benefícios, e vamos explicá-los passo a passo na próxima parte deste episódio. Esses tipos de métodos de injeção de insulina são chamados de MDI, injeções diárias múltiplas. Na prática, temos 3 principais formas de administrar insulina. Vamos revisá-las juntos. Primeiro método, sistema basal bolus. Esse é o melhor e mais eficaz método. Como ele funciona? Item à noite, o paciente aplica uma dose de insulina de ação longa. Item em seguida, antes do café da manhã, do almoço e do jantar, aplica uma dose de insulina de ação rápida. Esse é o formato padrão. Mas, em um caso especial, se a insulina de ação longa escolhida for a Detemir, a dose não dura 24 horas, apenas cerca de 12 horas. Então, o médico divide em 2 doses em vez de uma. Esse primeiro método é a melhor escolha quando o médico prescreve os tipos mais modernos de insulina, as de ação rápida e as de ação longa. Segundo método, insulina pré-misturada. Aqui, a caneta ou frasco de insulina já contém uma mistura de insulina de ação rápida com insulina de ação longa. Item nos tipos mais antigos, a mistura costuma ser 30% de ação rápida e 70% intermediária, RIN, como o Michotard. Item nos tipos mais novos, a mistura pode ser diferente, como no Risodeg. Esse método é usado 2 vezes ao dia. Item 2/3 da dose pela manhã. Item 1/3 à noite. Terceiro método, esquema antigo de insulina. Esse método se baseia em insulinas mais antigas. Item uma dose de NPH à noite. Item mais insulina regular após o café da manhã e após o almoço. Hoje é menos comum, mas ainda é importante conhecer. Notas importantes antes de terminar. 1. Se eu estiver usando insulinas modernas, rápida mais longa,
siga o primeiro método. 2. Se eu estiver usando as insulinas antigas, RIN, siga o segundo método. 3. Se eu estiver usando uma insulina pré-misturada que contém NPH, também siga o segundo método. 4. Às vezes, o médico decide acrescentar apenas um tipo de insulina. Isso acontece quando o paciente já usa 3 medicamentos orais para diabetes, mas a glicemia continua descontrolada. Nesse caso, o médico pode adicionar apenas uma pequena dose de insulina de ação longa, geralmente em torno de 8 unidades internacionais. Terceiro tópico: como calcular as doses de insulina. Esse é um dos pontos mais importantes de que vamos falar hoje. Então, vamos passo a passo. Ponto 1. O médico sempre calculará a sua dose com base no peso corporal, e esse número será anotado de forma clara para você. Ponto 2. Ao iniciar o uso da insulina, os médicos costumam começar com números pequenos, e 0,3, 0,4 ou 0,5 unidades por quilo de peso corporal. Por que doses pequenas? Porque, no início, o paciente ainda está aprendendo a usar a insulina, e o objetivo é evitar complicações, especialmente a hipoglicemia. Mais tarde, o médico ajustará e aumentará a dose gradualmente, dependendo de como a glicemia do paciente responde. Ponto 3. O médico também decidirá qual sistema de insulina usar. Item: o sistema moderno, rápida mais longa. Item: o sistema antigo, regular mais NPH. Item: ou o sistema pré-misturado. Vamos ver, passo a passo, como calcular a dose total. Etapa 1. Calcular a dose diária total, DDT. Como fazemos isso? Item: multiplicamos o peso do paciente em quilos pelo fator inicial escolhidos, 0,3, 0,4 ou 0,5. Exemplo: um paciente pesa 100 quilos. O médico inicia com 0,3. Então, 100 vezes 0,3 igual 30 unidades. Isso significa que a dose total de insulina para o dia inteiro é de 30 unidades. Agora precisamos dividir essas 30 unidades de acordo com o tipo de insulina escolhido. Etapa 2. Dividir a dose total de acordo com o sistema de insulina. A. Insulina pré-misturada, 70-30. Item: 2/3 da dose são aplicados de manhã. Item: 1/3 é aplicado à noite. No nosso exemplo. Item: 20 unidades pela manhã. Item: 10 unidades à noite. Esse esquema é sempre feito com 2 aplicações por dia. B. Sistema moderno, rápida mais longa. Aqui, a dose é dividida em 50-50. Item: 50% vai para a insulina de ação longa. Item: 50% vai para a insulina de ação rápida, dividida nas 3 refeições. Exemplo com as nossas 30 unidades. Item: 15 unidade insulina de ação longa, ACE, e glargina Lantus à noite. Item: 15 unidades insulina de ação rápida, ACE e Aspart, aplicadas como 5 unidades antes do café da manhã, 5 antes do almoço e 5 antes do jantar. C. Sistema antigo, regular mais NPH. Aqui, a dose é dividida em 3 partes iguais. Item: 1/3 para NPH à noite. Item: 2/3 divididos como insulina regular antes das refeições. Usando o exemplo de 30 unidades. Item: 10 unidades de NPH à noite. Item: 10 unidades de regular antes do café da manhã. Item: 10 unidades de regular antes do almoço. Etapa 3. Casos especiais. Item: se o médico escolher uma insulina pré-misturada moderna, como Risodeg, rápida mais longa, em uma mistura 70-30, novamente, o esquema é de 2 aplicações por dia. O 2/3 da dose de manhã, 1/3 à noite. No exemplo das 30 unidades, e 20 pela manhã, 10 à noite. Item: se o médico escolher a Detemir, Levemir, como insulina de ação longa, ela não dura as 24 horas completas, apenas cerca de 12 horas.
Por isso, a dose é dividida em duas aplicações em vez de uma. Aplicando ao nosso exemplo, item total igual a 30 unidades. Item metade, 15 unidades, é de ação longa detemir. O dividido em 7 unidades pela manhã e 8 à noite. Item a outra metade, 15 unidades, é de ação rápida dividida como 5 unidades antes de cada refeição. Nesse caso, o paciente acaba fazendo 5 aplicações por dia. E é assim que as doses de insulina são calculadas passo a passo, começando pequeno, calculando a dose diária total e depois dividindo de acordo com o sistema escolhido pelo médico. O quarto tópico de hoje é muito importante. Ele frequentemente causa confusão, muitos pensam que é complicado, mas na realidade é simples. Estamos falando de algo chamado divisão da glicose, ou também conhecido como dose flexível. 1. Por que precisamos da divisão da glicose? Quando você faz o café da manhã, o almoço e o jantar, a quantidade de açúcar e carboidratos que entra no seu corpo não é a mesma. Isso é normal e lógico. Agora, você pode perguntar: se as refeições são diferentes, por que sempre aplico a mesma dose de insulina rápida em cada uma delas? A resposta é simples. Usamos a dose flexível, que significa ajustar a insulina dependendo de duas coisas principais. Item a quantidade de carboidratos da refeição. Item o nível de glicemia antes de comer. 2. Primeiro passo: calcular os carboidratos. Antes de comer, calculamos quantos gramas de carboidratos a refeição contém. Quantos gramas de arroz, pão, fruta, macarrão, pizza ou açúcar? Depois de saber o número, calculamos quanta insulina é necessária para cobrir. Isso é chamado de relação insulina-carboidrato, RIC. 3. Como calcular a relação insulina-carboidrato? Item se a pessoa usa insulina rápida moderna, como asparta, lispro ou glulisina, aplicamos a regra do 500. Pegamos 500 e dividimos pela dose total diária de insulina. Exemplo, se a dose total é 30 unidades, 500 dividido por 30 igual 16. Isso significa que uma unidade de insulina rápida cobre 16 gramas de carboidrato. Item se a pessoa usa a insulina regular antiga, R, aplicamos a regra do 450. 450 dividido por 30 igual 15. Isso significa que uma unidade de insulina regular cobre 15 gramas de carboidrato. Com esse método, a pessoa pode calcular exatamente quantas unidades de insulina deve aplicar para o alimento que vai consumir. 4. Segundo passo: corrigir a glicemia antes da refeição. Às vezes, antes das refeições, a glicemia já está alta. Por exemplo, a meta normal é 120 mg por decilitro, mas a leitura mostra 200 mg por decilitro. A diferença é de 80 mg por decilitro. Isso precisa ser corrigido adicionando insulina extra. Esse cálculo é chamado de fator de sensibilidade à insulina, FSI, ou fator de correção. Ele mostra quanto uma unidade de insulina reduz a glicemia. Item se for insulina rápida, aplicamos a regra do 1800. 1800 dividido por 30 igual 60. Isso significa que uma unidade de insulina rápida reduz a glicemia em 60 mg por decilitro. Item se for insulina regular, R, aplicamos a regra do 1500. 1500 dividido por 30 igual 50. Isso significa que uma unidade de insulina regular reduz a glicemia em 50 mg por decilitro. Então, se a glicemia está em 200 e a meta é 140, a diferença é 60. Isso quer dizer que a pessoa precisa de uma unidade extra de insulina rápida para corrigir antes de comer. 5. Por que a glicemia sobe sem alimento? É importante saber que o açúcar no sangue não vem apenas da alimentação. O corpo produz glicose naturalmente. Hormônios como glucagon e cortisol estimulam o fígado a liberar glicose. O fígado pode pegar aminoácidos e outros materiais e convertê-los em açúcar. Esse processo é chamado de gliconeogênese.
Em resumo, dose flexível significa que a insulina antes das refeições não é fixa. Ela é ajustada cuidadosamente de acordo com os carboidratos da refeição e a glicemia antes de comer. Com prática, esse método se torna simples e faz o controle da glicemia ser muito mais preciso. Você pode dizer, e isso é confuso, com regras demais. Então, vamos deixar claro com um exemplo real. Passo a passo, vamos calcular tudo juntos. Exemplo: um paciente pesa 100 quilos. O médico diz: inicie insulina na dose de 0,5 unidades por quilo. Isso significa que a dose inicial é de 50 unidades internacionais no total. Passo 1: calcular a dose total diária, DTD. Item peso igual a 100 kg. Item multiplicar por 0,5. Item resultado igual a 50 unidades de insulina por dia. Essa é a dose total, que agora precisamos dividir. Passo 2: dividir as doses usando o sistema basal bolos. O médico escolhe insulina de ação rápida, Aspart, junto com insulina de ação prolongada, Glargina, ou Lantus. Item metade do total, 50%, vai para a Glargina. 25 unidades, aplicadas uma vez à noite. Item a outra metade vai para a Aspart. 25 unidades, divididas entre as refeições. O cerca de 8 unidades no café da manhã. O cerca de 8 unidades no almoço. O cerca de 9 unidades no jantar. Dessa forma, a insulina fica equilibrada entre a ação prolongada e as doses das refeições. Passo 3: calcular a cobertura dos carboidratos. Agora, vamos focar no almoço. O paciente vai comer 89 gramas de carboidratos. Calculamos isso usando a relação insulina-carboidrato, RIC. Item: o paciente está usando insulina rápida moderna, Aspart. Item: regra aplicada igual regra do 500. Item: 500 divisão dose total diária, 50, igual a 10. Isso significa que uma unidade de Aspart cobre 10 gramas de carboidrato. Agora, 89 gramas divisão 10 igual cerca de 9 unidades de Aspart necessárias para a comida. Passo 4: calcular a correção da glicemia. Antes do almoço, a glicemia está em 210 mg por decilitro. A meta do médico igual a 120 mg/dl. Diferença igual a 210, 120 é igual a 90 mg/dl acima do ideal. Para corrigir, usamos o fator de sensibilidade à insulina, FSI. Item: com insulina rápida, aplicamos a regra do 1800. Item: 1800 divisão dose total diária, 50, igual a 36. Isso significa que uma unidade de Aspart reduz a glicemia em cerca de 36 mg por decilitro. Agora, 90 dividido por 36, 2,5 unidades de Aspart necessárias para a correção. Passo 5: juntar tudo. Item: insulina de ação prolongada, Glargina 25 unidades à noite. Item: café da manhã, e 8 unidades de Aspart. Item: almoço, e 8 unidades base mais 9 unidades pelos carboidratos mais 2,5 unidades de correção igual cerca de 20 unidades de Aspart. Item: jantar, e cerca de 9 unidades de Aspart. Com este exemplo, você pode ver claramente. Item: como calcular a dose total diária de insulina. Item: como dividi-la entre Glargina e Aspart. Item: como ajustar as doses de acordo com os carboidratos da refeição e a glicemia antes de comer. É isso que dá à insulinoterapia a sua flexibilidade, ajudando a manter o controle da glicemia de forma prática e realista. O quinto e último tópico de hoje é muito importante. Antes, falamos sobre a absorção de açúcar no sangue após as refeições, depois do café da manhã, almoço e jantar. Mas ainda não falamos sobre o açúcar pela manhã em jejum. Ou seja, quando a pessoa dorme e depois acorda, como explicamos esse açúcar da manhã?
Quem o controla? A resposta é clara, e a insulina de ação prolongada. A insulina aplicada à noite, antes de dormir, é a que controla o açúcar em jejum. Peço que prestem muita atenção, porque este ponto é muito, muito importante. Minhas palavras aqui são dirigidas aos médicos, de forma precisa, e também aos enfermeiros. Nem todo paciente que acorda com açúcar alto deve automaticamente ter a dose de insulina de ação prolongada aumentada. Isso é um erro grave. Por quê? Porque existem duas situações diferentes. Primeiro caso. Item: a dose de insulina de ação prolongada à noite foi muito baixa. Item: depois de 2 ou 3 horas de sono, o efeito da insulina desapareceu. Item: o açúcar no sangue começou a subir lentamente durante a noite. Item: pela manhã, o paciente encontrou sua glicemia alta. Item: nesse caso, a solução é aumentar a insulina de ação prolongada. Isso parece lógico e claro. Segundo caso. Item: a dose de insulina de ação prolongada à noite foi muito alta. Item: após 2 ou 3 horas de sono, o açúcar caiu bastante. Item: o paciente não percebeu porque estava dormindo. Item: para protegê-lo, o corpo liberou hormônios como o glucagon. Item: o fígado então produziu muito açúcar para corrigir a queda. Item: pela manhã, o açúcar estava novamente muito alto. Mas aqui, a solução é o oposto. Devemos diminuir a insulina de ação prolongada, para que o corpo não libere açúcar em excesso. Portanto, nos dois casos, o resultado de manhã parece o mesmo, já açúcar alto no sangue. Mas o tratamento é completamente diferente. Em um, aumentamos a insulina. No outro, diminuímos. Como saber a diferença? Item: o primeiro caso é chamado de fenômeno do alvorecer. Aqui, a insulina foi insuficiente. Para verificar, mede-se o açúcar às 3 da manhã. Nessa hora, a glicemia estará normal, porque a insulina ainda está funcionando. Item: o segundo caso é chamado de efeito Somogyi. Aqui, a insulina foi excessiva. Às 3 da manhã, a glicemia estará muito baixa. Isso prova que o corpo reagiu produzindo mais açúcar depois. A conduta correta. Item: no fenômeno do alvorecer, se o açúcar às 3 da manhã estiver normal, deve-se aumentar a insulina de ação prolongada. Item: no efeito Somogyi, se o açúcar às 3 da manhã estiver muito baixo, deve-se diminuir a insulina de ação prolongada. Portanto, nunca assuma que todo açúcar alto em jejum significa aumentar a insulina. É preciso primeiro medir às 3 da manhã. Se o paciente tiver efeito Somogyi e você aumentar a insulina, isso pode ser muito perigoso. E por hoje é só. Peço desculpas se me estendi um pouco mais, mas este ponto é extremamente importante. Espero ter transmitido informações claras e úteis. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E lembre-se, você pode apoiar o canal pelo Patreon, PayPal e YouTube. Fiquem bem. Polvo Farmacêutico. Eu sou Hussein Lotfi.